Popcast, o podcast do Popverso. O meu nome é André Kroll e tudo que temos a decidir é o que fazer com o tempo que nos é concedido. Olá pessoal, aqui é a Michele Daminello. Nem tudo que reluz é ouro, nem todos os que vagueiam estão perdidos. O velho que é forte não murcha e raízes profundas não são atingidas pela geada. Fala galera pop, aqui é a Candy do Popverso. Fala galera pop, é de Persona falando, tamo junto aí para mais um Popcast e lembre-se, mesmo a menor das criaturas pode mudar o futuro. E gente, demorou, mas enfim aconteceu. Tá aqui o time do Popverso reunido para falar do Senhor dos Anéis, dos filmes, dos livros e também da série que estreia no próximo dia 2 de setembro no Prime Video. O mundo mudou. Posso senti-lo na água. Posso senti-lo na terra. Posso senti-lo no ar. Muito do que havia está perdido, pois nenhum dos que se lembra está vivo. O Senhor dos Anéis. É bem legal a gente pensar que o Tolkien já era um acadêmico famoso e um autor de sucesso graças ao Hobbit, lá em 1954, quando O Senhor dos Anéis foi publicado. Esse sucesso, até de certa forma inesperado do Hobbit, fez com que o editor da Collins na época pedisse uma continuação, uma nova aventura para o Tolkien naquele maravilhoso mundo imaginário que ele havia criado, né? O interessante é que ele deu 2 anos para o Tolkien entregar o projeto, num livro que seria ali mais ou menos algo em torno de 10 mil palavras, aí estaria de bom tamanho. 14 anos depois, ele recebe um manuscrito com mais de 50 mil palavras de uma obra que ele julgou de imediato impublicável, assim, né? E esse aí já foi o motivo pelo qual O Senhor dos Anéis foi dividido em 3 volumes, A Sociedade do Anel, As Duas Torres e depois O Retorno do Rei. E é engraçado que O Retorno do Rei, Tolkien na época detestou o nome, né? Muito porque é um spoiler gigante tal, de uma das essências principais da trama desse 3º volume, né? Os filmes vieram em 2002, né? Numa adaptação que foi comandada pelo Peter Jackson, hein? Ele junto com a From Walsh, que ficaram quase uma década escrevendo esse roteiro de uma obra que muita gente considerava até inadaptável, assim, né? O próprio Stanley Kubrick uma certa vez esteve ligado a um projeto que pretendia adaptar O Senhor dos Anéis, e o Kubrick pulou fora justamente por isso, porque ele achava que O Senhor dos Anéis era praticamente impossível de você trazer para uma mídia audiovisual, né? E o curioso é que nesse mesmo projeto os Beatles estavam ligados, né? É até engraçado a gente falar, mas o John Lennon ia fazer o Gollum, o Paul McCartney ia fazer o Frodo, ia ser uma doideira geral, né? Então vamos lá, gente, como é que foi essa experiência de vocês aí conhecendo o Senhor dos Anéis, né? A gente estava conversando ali nos bastidores que todos vocês assistiram os filmes primeiro para depois lerem os livros, quem já leu, né? Sim, eu primeiro vi os filmes e depois que eu vi os filmes é que eu fui atrás dos livros, né? Eu não era uma fã antes, né? Mas quando eu assisti os filmes, eu fiquei impressionada. Acho que o Peter Jackson foi muito feliz nesse trabalho dele, porque eu não fiquei desapontada quando eu li os livros. Claro que nunca vai ser a mesma coisa, porque são mídias diferentes, nem tem como, né? Mas foi uma adaptação, assim, uma das melhores que eu já vi. Se não foi a melhor, né? Que eu já li muito livro que foi adaptado para filme, para série, para anime. Porra! Tudo isso? Para várias coisas, né? Várias mídias diferentes. E a maioria a gente fica com aquele mimimi, não, porque não era assim, porque isso não era assim no livro, porque isso não era assim no mangá, porque isso não era assim no quadrinho. Mas O Senhor dos Anéis realmente tem coisas que não teve como
atender ali, mas o que foi atendido foi excepcional, na minha opinião. Michelle e Ed só assistiram os filmes, né? Vocês não leram os livros, né? Eu não li, mas eu fiquei sabendo até recentemente que tem uma pesquisa que O Senhor dos Anéis está nos livros que as pessoas mais abandonam de ler. Eu queria até perguntar para vocês o que vocês acham isso, porque tá assim nos tops. O como é que fala? Oi? Bagaceira! Silmarillion. Ele também tá na lista dos 10 mais abandonados. Eu acho que não é uma leitura fácil, né? Não, eu não li os livros, mas eu suspeito que seja isso. O que vocês acham? Tem uma frase de um escritor brasileiro, que também é um escritor de alta fantasia, o Eduardo Spohr, que ele diz que é o seguinte, que os livros do Senhor dos Anéis, eles ficam muito melhores depois que você termina de ler, né? Porque depois você lembra aquela história, a história toda na sua cabeça, assim, você lembra de uma história que é muito foda, assim. Mas enquanto você tá lendo, pela quantidade enorme de detalhes, pelo cuidado descritivo do Tolkien. O Tolkien é extremamente descritivo ao longo de todo o livro, entendeu? Então, aquele pedaço, por exemplo, comparando o livro com o filme, né? Aquele trecho que a gente tem entre a apresentação do condado e a chegada do Gandalf no condado para a festa do Bilbo, né? Até o momento em que o Bilbo desaparece ali durante o discurso na festa dele. Cara, no livro essa parte parece que não passa nunca. Você lê, e quando você vê, você passou 48 parágrafos com o Tolkien descrevendo uma planta que tem lá, um pé de teixo, um coelho que tá passando na relva, entendeu? É incrível, assim, sabe? O nível de descrição, para mim, enquanto eu era mais novo, foi uma dificuldade para ler O Senhor dos Anéis, assim. Depois que eu fiquei mais velho, que eu li uma terceira, quarta vez, aí o negócio ficou melhor, porque assim, ajuda a sua imaginação a estabelecer o que é a Terra-média e entender a grandiosidade do mundo onde se passa a história. Mas eu digo a vocês, não é uma leitura muito fácil mesmo não, é bem arrastada. Pelo visto, o André não entra na estatística aí, né? Porque não 4 vezes. Na verdade, juntando, se for contar só a trilogia do Senhor dos Anéis, eu li 8 vezes. Né? Caramba! E aí tem o Hobbit, que eu li umas 3 vezes. Tem o Silmarillion, a Michelle falou do Silmarillion. Gente, Silmarillion é o seguinte, você lê o Silmarillion tentando entender que é um romance, é um erro. Silmarillion é um apêndice, é um glossário, sabe? É um livro de consultas, né? Então eu vou pro Silmarillion, às vezes, para ler uma história da Segunda Era, aí leio aquela história se resume a 4, 5, 6 capítulos. Ler o Silmarillion como se fosse um romance, assim, aí pedir para abandonar mesmo, que vai dar ruim. Eu, respondendo a pergunta ainda do início, eu assisti os filmes primeiro. E só também, né? Tive até vontade de ler o livro, mas confesso que eu fiquei com preguiça, velho. Porque a lapada do bicho, você é doido. E só em assistindo os filmes, você dá pra ter uma ideia de como deve ser grandioso, né, esse universo do Senhor dos Anéis aí nos livros. Porque uma das coisas que mais me impressiona na trilogia é justamente essa construção de mundo, né? Uhum. É uma coisa incrível, talvez, eu não sei, na minha opinião, talvez seja um dos universos mais ricos, assim, do cinema, pelos detalhes, pelas criaturas, né? Por toda a mitologia da Terra-média ali. Então, imagine como não deve ser essa coisa no livro, né? É realmente impressionante a trilogia. Eu não sabia dessa estatística que a Michelle trouxe, mas faz todo sentido para mim, porque a última parte, O Retorno do Rei, eu levei meses lendo, meses mesmo, porque eu parava, eu abandonava, lia outras coisas, depois voltava.
Eu fiquei meses andando com esse livro para tudo quanto é lugar, para tudo da mochila, e não conseguia vencer, mas também não tinha coragem de desistir. Então, eu tenho uma relação tensa com esse livro, com a última parte, principalmente. Os outros ainda fluiu mais facilmente, mas é uma leitura bem pesada mesmo, e a maioria das pessoas não tem paciência para isso, cada vez menos tem paciência para ler coisas tão longas e um universo, como o Ed falou, um universo que foi criado, né, pelo Tolkien. Então tu tem que conhecer aquilo ali, tu tem que prestar atenção naquilo que tu tá lendo, porque tu não tá falando de um lugar real que existe, que tu pode ver em algum lugar. Não, tu tem que imaginar aquilo ali. Como que é livro, mas mais ainda nesse, porque são coisas que realmente é um universo criado para as histórias, né, do Tolkien. Então é bem pesado mesmo. Eu não sabia da estatística, mas não me surpreende por isso, porque até para mim, que sou uma leitora experiente, eu diria, antiga, que leio muito desde muito cedo, foi bem difícil. Mas eu só li uma vez, eu não sei como o André conseguiu ler 8 vezes Senhor dos Anéis. Passou a vida inteira lendo só isso, eu acho. Não fez mais nada da vida. Não faz nada. Lançamento no trabalho. Não faz nada esse cara. Não faz mais nada, ele só lê Tolkien, tá? Porque ele leu os outros também, né? Não foi só o Senhor dos Anéis. Então acho que ele só nunca leu mais nada na vida, nem gibi. Porque eu não consigo. Eu até... É muito raro repetir um livro, assim como é raro repetir um filme ou uma série. Mas não é porque eu acho que isso é desnecessário, eu acho que é necessário, porque as poucas coisas que eu repito toda vez que eu vejo coisas diferentes. Óbvio, é que nem até música, muitas vezes, conforme o momento que tu tá, a música te diz coisas diferentes. Mas como eu tenho tanta coisa para ler e para assistir, uma fila gigantesca, que eu não vou viver o suficiente para ler tudo que eu queria ler, eu evito repetir, mas eu vejo que é necessário às vezes, né? Talvez Senhor dos Anéis seja um que seja necessário, mas aí vai ser só quando eu me aposentar. Aí pode ser que eu tenha tempo para reler Senhor dos Anéis. E engraçado que o filme ele segue bem também essa linha do livro, né? Vocês falando aí das experiências de vocês que demoraram para ler, etc. E o filme vira e mexe, ganha uma cena a mais, ganha uma versãozinha estendida a mais. E hoje a gente tem uma versão estendida que eu acho que demora o mesmo tanto para ler o livro e para assistir a trilogia, porque deve ter umas 5 horas de cada filme hoje com as versões estendidas. A Sociedade do Anel. Eu queria falar uma coisa sobre... Ai, desculpa, André, mas era sobre o que tu tinha falado antes, sobre aquela parte desde do início ali até que eles saiam, né, na Sociedade do Anel. Aquilo ali leva anos no livro. Se passam anos, na verdade, não é em linguagem figurada, realmente passam-se anos, e a viagem deles também leva muitos anos. E aí tu vê no filme, tu não tem noção de quanto tempo passou, porque, claro, no filme eles tem que ser mais direto, mas no livro é uma eternidade. E os pós, como eu comentei outro dia com o André, lá no final lá no final do Retorno do Rei, ainda tem história ainda de tudo que aconteceu no Condado anos e anos depois. Não, e tipo assim, o senso de urgência é zero, né? Porque o Gandalf chega dizendo pro Frodo que ele tem em mãos um anel que pode destruir o mundo, que pode libertar o mal maior do Sauron, e os caras demoram 17 anos pra sair do Condado. É para evitar a fadiga. É que quero evitar a fadiga. Frodo, meu filho, ó, nós temos aqui um anelzinho aqui, ó, e nós precisamos capar o gato, porque esse anel aí é problema, né? Tá bom, vamos lá, 17 anos depois. Então talvez o filme nisso seja melhor, porque o filme você sente mais, né? Esse senso de urgência, sim, a carga dramática todo, vai aumentando a cada cena, né? E tudo mais, a gente vê as coisas quando vai se afunilando ali, aquela tensão toda. Então, mesmo sem eu ler o livro, já deu para perceber que pelo menos o filme é mais eficaz nessa coisa né? É mais dinâmico, né? Porque imagina se o filme fosse assim, não existiria o filme, né? Não teria como fazer tem que ser uma novela.
Mesmo a elipse, eu não me lembro assim de ter uma elipse assim Não tem. que mostra que passou-se algum. Não tem, né? Não, É não bem linear mesmo. No filme não tem. Não tem. E você estava falando das versões estendidas, olha, a versão estendida da Sociedade do Anel são 4 horas, depois 4 horas e 12 das Duas Torres e quase 4 horas e 40 do Retorno do Rei. O retorno, mas... Que aí é incluindo todas as cenas que o Peter Jackson teve que cortar, né? Mas assim, engrandece muito a história, viu? Eu recomendo que se assistam. É que você assista em 2 partes, assiste uma parte hoje, outra amanhã, leva a semana inteira assistindo, mas eu recomendo muito, porque fica ainda melhor a obra, entendeu? Principalmente a Sociedade do Anel. A Sociedade do Anel, as cenas que foram cortadas, elas dão mais corpo à história, sabe? Elas te aproximam mais da história do Frodo, elas te aproximam mais do Gandalf, te aproximam mais do Boromir, porque o o filme em si, a versão que foi aos cinemas, entendeu? Você não tem muito desenvolvimento de personagens, vocês vão convir comigo, né? Ela é a luta ali do bem contra o mal, o Frodo tem uma missão, você tem a ação dos anéis em cima dos personagens e é isso que move a trama. Entendeu? Então você não sabe muita coisa do passado do Aragorn, você não sabe a idade do Aragorn, você não sabe que ele é um Dúnedain, descendente do sangue de Númenor, que tem a vida estendida, por assim dizer, entendeu? O Aragorn, na época dos eventos do Senhor dos Anéis, ele tem 86 anos, 87 anos. Entendeu? Já podia se aposentar, inclusive, se o INSS lá não foi igual ao do Brasil aqui, né? Mas entendeu? Então eu recomendo bastante que vocês assistam. Assim, quem ainda não assistiu aí, tá ouvindo a gente aí, pode assistir, porque é top demais. Viu? Bom, eu sou suspeito pra falar, eu só vou falar bem do Senhor dos Anéis, não tem como eu falar mal do Senhor dos Anéis. You shall not pass! Não tem como falar mal, mas eu até achei interessante que tu citaste a Sociedade do Anel, porque eu ia perguntar qual das 3 partes vocês gostam mais, porque a maioria das pessoas eu ouço dizer que gosta. Não, eu não vou falar, vou deixar vocês responderem primeiro, depois eu digo o que eu ouço e o que eu gosto, tá? Como filme, eu gosto mais das Duas Torres. Como história, eu gosto mais da Sociedade do Anel. Mas filme por filme, as Duas Torres. Aquela batalha no Abismo de Helm é um negócio de arrepiar. Pra vocês vão responder só do filme. Eu vou só responder do filme. Eu gosto muito da Sociedade do Anel. Quando eles começam a jornada, eu acho muito bonito, muito poético, muito... Eu acho que é quando você percebe que o Peter Jackson realmente ama esse troço, entendeu? Fala, nossa, esse cara, ele fez uma obra-prima, assim, pra mim. Eu acho muito bom o filme, de verdade. Tecnicamente, né? E ele conseguiu fazer uma ótima adaptação. E eu acho que o Sociedade do Anel foi o início, a iniciação, né? No caso. You shall not pass! Eu gosto, a gente vai estar divididaço agora, porque eu gosto do último, o Retorno do Rei. Eu gosto ali do desfecho da história. Na verdade, uma das coisas que me chama a atenção nesse terceiro filme é justamente o trabalho do Peter Jackson, porque o cara chegar num ponto desse, com tantos arcos, com tantos personagens, e conseguir segurar e trazer assim, um final decente, não é para qualquer um, não, velho. É verdade. E olha que ele não era... Quer dizer, pelo menos eu não conhecia. Eu só conhecia o Fome Animal, acho que ele dirigiu. Eu não me lembro dele ter dirigido outro filme assim, tão relevante assim. E ele pegar uma obra dessa, né, da importância que é, né? A gente sabe que a história do Senhor dos Anéis é uma história muito conceituada, né? Tem uma gama de fãs gigantesca, né? E o cara pegar tantos personagens, porque eu nunca vi, velho, um filme para ter tanto personagem, tanto arco, e ele conseguir desenvolver nos 3 filmes e chegar no final ali, ele conseguir dar um final digno e legal para todos eles, apesar de que eu acho que morreu poucos personagens. Eu acho que eu tenho essa birra com o Senhor dos Anéis,
ele tem muitos personagens, mas poucos personagens que têm realmente uma grande relevância morrem, né? Eu sinto essa falta dessa dramaticidade, mas eu devo confessar que o trabalho de direção do Peter Jackson nesse terceiro filme aqui, para mim, é soberbo. Aquela luta final ali também, nossa, aquilo é épico demais. A maioria das pessoas que eu falo sobre O Senhor dos Anéis fala isso, de que prefere O Retorno do Rei, é um filme super premiado, né? Embora eu considere que todos são, né? Porque é um filme só que aí deixaram pro final, né? Para dar os prêmios, então tudo bem. Sim. Mas a maioria das pessoas gosta, acho, principalmente porque tem mais ação, sei lá, no filme. Mas eu sempre gostei mais da Sociedade do Anel e eu fiquei surpresa de ver o André e a Michelle falarem na Sociedade do Anel, porque é justamente essa coisa que a Michelle fala, para mim é no filme e no livro, tá? Porque eu acho poético a Sociedade do Anel, aquela coisa da amizade, aquela coisa da gente conhecer eles, entender as motivações, né? Inclusive o Boromir, para mim, é um personagem que eu sofri quando ele morre, eu sofri muito, porque eu me apeguei àquele personagem que talvez ele não passe um pouco despercebido no filme, se a pessoa não, porque não é desenvolvido, né? Então eu pensei, talvez as pessoas não tenham se apegado a ele, porque ele não é tão desenvolvido, mas eu vi que não foi assim, porque a Michelle gostou da Sociedade do Anel e mesmo não tendo lido o livro. Claro que o Retorno do Rei, em questões assim cinematográficas, ele é mais impactante, porque tem os efeitos são mais impactantes, toda aquela batalha, então eu acho que ele impacta mais e é um desfecho bem feito também, concordo, para mim tudo é bem feito nesse filme, mas eu tenho um grande sentimentalismo pela Sociedade do Anel, eu não consigo, para mim sempre vai ser a melhor parte, não sei se também tem a ver com o primeiro contato, como a Michelle falou, talvez, foi aquilo que me levou para esse mundo, mas eu acho muito, muito lindo, tanto o livro quanto o filme, toda aquela coisa realmente bonita de tu ver como eles são, tu ver a amizade, a relação deles, porque depois fica difícil, porque daí já fica, Deus nos acuda, né? Um desespero total, de todo mundo tem que se separar para sobreviver, mas no primeiro tu consegue sentir, né, como é que cada um conhecer mesmo os personagens. A versão estendida, ela ajuda muito nessa questão de você se apegar aos personagens, entendeu? Porque entrega partes do background deles que a gente não tem na versão que foi comercializada em cinema, entendeu? Por exemplo, o Boromir, a gente tem também nas Duas Torres, também tem bastante disso, mas você fica sabendo muito da relação dele com o irmão, da relação deles com o pai deles, com o Denethor, que é regente de Gondor. Aí você entende o porquê que o Faramir é aquela figura insegura, se bem que nos livros ele é um pouquinho diferente, o comportamento dele é um pouquinho mais altivo do que foi apresentado nos filmes, né? Mas as versões estendidas, elas auxiliam muito também nesse ponto, entendeu? Eu ia falar com o Candy, né, que para ela já prever essa morte do Boromir, porque Xambin morre em todo filme, né? Então era para você... Já era para você ter ficado esperta, né? E série. Ele morre em série também. Qualquer coisa que ele faz, ele morre. Então fique esperta para na próxima vez você não... Ele é o tipo Born to Die. Born to Die, literalmente. É uma sacanagem, né? Coitado do cara, né? É uma sacanagem. O terceiro filme, eu acho que... Não sei se é por causa disso que as pessoas gostam, mas eu sinto que você fica tenso o tempo todo. Você não tem pausa. Uma hora é a aranha, outra hora é a guerra, outra hora... Você fica aflito o filme inteiro. Você fica aquela aflição. Você não tem um momento de contemplação igual o primeiro filme. E, nossa, eu não sei se é por causa disso, porque ele é bem mais... Não sei, eu acho todos dinâmicos, assim. Tá sempre acontecendo muita coisa sem pausa, assim.
Isso é interessante porque quando você imagina, você tá tenso com a situação, você acaba esquecendo que tem um outro arco se desenvolvendo que tá tenso da mesma forma. E aí quando volta você, caramba, velho, tá tenso aqui. Já tinha esquecido dessa cena aqui, dessa galera que tá aqui, então é uma coisa bem frenética. É uma chapuletada em cima da outra, você não consegue respirar. É aquele tipo de filme que não te deixa, tu não consegue relaxar. É frenético. Então, aí a gente vê o quanto que o Peter Jackson foi feliz na adaptação, porque, por exemplo, quando a gente vai para as Duas Torres, você tem duas linhas narrativas diferentes, né? Você tem o Frodo e o Sam tentando chegar a Mordor, eles encontram o Sméagol no meio do caminho e tudo mais, estão naquela jornada deles indo para Mordor. Enquanto isso, você tem do outro lado do Rio Anduin, você tem Legolas, Gimli e Aragorn se reunindo ali em Rohan, tentando impedir que o exército dos orcs, dos Uruk-hais, ataquem Rohan, né? Então, no livro, nas Duas Torres, o que acontece? Você tem uma divisão, até a metade do livro é a jornada do Frodo e do Sam. Aí para ali, dá um stop ali, e aí você tem então a narrativa do Aragorn e dos demais membros da Sociedade do Anel em Rohan, né? E no filme não, no filme as coisas vão acontecendo meio que simultâneas, né? Você tem um corte com uma sequência do Frodo, daqui a pouco volta para Rohan, volta pro Frodo, volta para Rohan, então te dá é muito mais frenético, te dá um senso de urgência muito maior, entendeu? Lembra muito o que acontece, por exemplo, em Star Wars, né? Que o George Lucas gosta de trabalhar sempre com 3 arcos ali, né, Michele? Gosta sempre de trabalhar com 3 histórias acontecendo simultâneas ali, né? Então tira de um, corta para outro. Às vezes você tá ali, você tá vendo o Obi-Wan junto com o Qui-Gon Jinn saindo na mão com aquele Sith maldito, que agora eu esqueci o nome, que é mais feio do que bater na mãe por causa de mistura. Como é que é o nome dele, Ed? Da Ameaça Fantasma? O vermelhinho lá? O Darth Maul, ele mesmo. Olha, bicho, Darth Maul não casa não, porque é o bichinho feio. E o povo gosta de fazer ele nos cosplay, né? Deve dar um personagem bem. Deve dar um trampo, né, mano? Então você tá ali naquela tensão, vendo os caras serem com luta de sabre de luz contra o Darth Maul, daqui a pouco corta pro Jar Jar Binks fazendo palhaçada no meio da batalha lá, né? Ainda bem que o Senhor dos Anéis não acontece essas coisas, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o Senhor dos Anéis, ele se assemelha no Star Wars, não em história, mas em questão de pioneirismo, né? Sim. Na ousadia e nos avanços técnicos, né? Então, o que o Star Wars foi nos anos 70 e nos anos 80, o Senhor dos Anéis foi nos anos 2000. Agora, quem a gente falou aí que não tem Jar Jar Binks lá em O Senhor dos Anéis, mas por muito pouco não teve alguém tão incomodativo quanto, né? Porque por muito pouco nós não tivemos Tom Bombadil no filme, né? O Ed, se você não... Ed e a Michelle que não leram os livros e nunca ouviram falar de Tom Bombadil, é um Jar Jar Binks ali, que é um resquício do Hobbit, né? O Hobbit foi uma história escrita para criança, é outra dinâmica, é outra pegada, é outra linguagem, entendeu? E é um personagem bem infantilizado que tem, logo no início da jornada do Frodo, logo que eles saem do condado, estão indo pra Bree, acontece um monte de coisa, ele encontra uns elfos luminosos, entendeu? Fica lá a noite inteira. Por isso que o negócio demorou 17 anos. Os caras encontram com um elfo no meio da floresta lá, vai fumar uma erva do Hobbit e cantar com o elfo a noite inteira lá. Elfo, me dá uma maconha. Pelo amor de Deus. Eu falo pra vocês, o Peter Jackson, né? O Peter Jackson foi perfeito na adaptação, cara, em omitir essas coisas, entendeu? O alívio cômico do Senhor dos Anéis nos 3 filmes está bem dosado ali, não tem essa coisa extravagante como tem em outros filmes, não. Pra mim é tudo muito bem dosado, muito bem equilibrado. É bem pouco alívio cômico, na verdade, né? São cenas, eu diria, né? Eu nem sei, eu não saberia caracterizar um personagem como alívio cômico em Senhor dos Anéis, mas tem algumas situações, né? É diferente mesmo de um Jar Jar Binks que só foi colocado para isso, porque é isso o tempo todo, né?
E até vou citar Harry Potter, que o Ed não fica bravo, tá? Mas em Harry Potter eles tentam fazer isso com alguns personagens, né? De transformarem alívio cômico, só que na minha ótica não funciona muito bem, tanto que eles mudam os personagens com o passar do tempo, né? Tipo o Neville é um que começa sendo a piada da escola e termina sendo o herói fodão, né? Ele cresceu na história e deixou de ser um Jar Jar Binks, né? Mas, enfim, eu acho que realmente Senhor dos Anéis não anda para esse lado, né? E que para mim é bom, porque é uma pessoa que acha muita graça nas coisas. Não, você tocou num assunto interessante, que eu até ia falar isso, dessa crescente de tensão e até no tom do filme, né? Porque o primeiro filme começa muito colorido, tem os hobbits ali no condado, né? Aquele verde, cheio de flores, tudo muito bonito, tudo muito poético. Como um monte de hobbit fumando erva com os pés peludos deles. Tudo ali, né? Dançando, comendo, né? E no desenvolvimento da história vai uma crescente, o tom do filme muda, começa a ficar tudo cinzento, até pela ambientação mesmo do lugar, né, do mundo, do universo ali. Mas você percebe que vai ficando, cada momento que passa, cada cena que passa, a coisa vai ficando mais tensa, né? E realmente você tem razão quando você fala que não tem um alívio cômico. Tem cenas realmente pontuais que consegue tirar um pouco da tensão. Inclusive tem uma que eu ia até comentar, que é quando o Aragorn recebe uma sopa. Eu acho que essa cena aí é da versão estendida, se eu não me engano. Não sei se tem na versão de cinema, que ele pega a sopa lá, que eu esqueci o nome da mulher lá que vai servir a sopa pra ele. Elwin, a irmã do Elwin. Quando ele bota na boca, meu amigo, a sopa ruim desgraçada. Deus me defenderai. Na versão estendida. E isso é no meio ali da batalha, né? O negócio tá tenso ali, ele consegue dar essa quebrada, mas é uma coisa que é uma sacada interessante, porque é uma coisa que realmente pode acontecer. Não é aquela piada sem noção que o cara fala, que você vê que não tem lógica nenhuma, né? Então eu acho legal. Candy tem razão nisso aí. Ninguém está livre de ser servido de uma sopa ruim, né? Mesmo que você esteja num momento de tensão. Não, e o pior é que a mina serve o Aragorn, né? E aí ele experimenta, ele tá boa, ela legal, ela vira as costas, ele vai jogar fora, e ela vira de novo, aí ele queima tudo a mulher. É da hora, velho. Muito bom. You shall not pass! No Brasil, o filme chegou no dia 1º de janeiro de 2000, como se fosse hoje. Eu assisti O Senhor dos Anéis na estreia dele aqui no Brasil. Eu assisti A Sociedade dos Anéis no dia que estreou. E tipo assim, por acaso, né? Naquela época, eu já era vidradão, assim, cinema, já curtia bastante. Morava em Guarulhos naquela época. E quando eu não tinha absolutamente nada para fazer, eu ia pro shopping da cidade, um shopping grande. Na época era o maior da América Latina, né? Tinha lá, sei lá, 15, 17 salas de cinema. E escolhi alguma coisa para assistir. Aí o dia 1º de janeiro, eu absolutamente sem nada para fazer, bora pro shopping, né? Cheguei lá, me deparo com aquele cartaz grandão, Sociedade do Anel e tal. E eu sempre fui muito ligado nesse lance de alta fantasia, sabe? Eu cresci assistindo Caverna do Dragão. Pô, quem é dos anos 80 e 90 que não cresceu assistindo Caverna do Dragão, que não é apaixonado por alta fantasia? Né? Pô, eu cresci lendo Conan, velho. Entendeu? Enquanto a molecada da minha época tava lendo Chico Bento, eu tava lendo Conan. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Entendeu? Puta, meu filme preferido da infância era Cru, a lenda do Ridley Scott, que ninguém entende nada naquele filme, tá ligado? A história sem fim, né? Essas pegadas, entendeu? O nome do meu gato é Atreio, tá? Só pra constar. Só pra constar, né? Pois é, a minha chama Banguela. Na história. Aí sim. Cadê a Banguela falando isso? Entendeu? Então, assim, aí quando eu assisti a Sociedade, tanto que eu gostei tanto da Sociedade do Anel, que eu assisti mais 4 vezes no cinema. Seguidas, assim, 4 semanas seguidas e não assisti. Entendeu? O prólogo de abertura já mostrava ali que a sacada na adaptação era muito grande, tá ligado? Porque você não tem aquilo no livro, né? A parte
da Batalha da Última Aliança contra o Sauron e tudo mais, você fica sabendo conforme a sua leitura vai evoluindo nos 3 volumes, entendeu? Eles precisavam introduzir aquela história, né? Como é que introduzia o espectador nesse mundo do Senhor dos Anéis e tudo mais? Então eles criam aquele prólogo, mostram aquela batalha gigantesca com a Galadriel narrando de fundo. Meu, aquilo ali já ganhou a galera, entendeu? Depois você pode ir lá pros campos verdejantes, lá do condado, né? Ver os caras fumar a ervinha do Hobbit, tá tudo certinho. Ali você já ganhou o público, né? Aquilo lá, depois você tem outro momento extremamente emocionante, que é dentro das Minas de Moria, que é incrível, né? Quando aparece o Balrog lá, e vai ter fã de Tolkien falando lá que não gosta dessa parte, porque Balrog não tem asa, né? Tem sempre essa discussão se Balrog tem ou não tem asa. Entendeu? E depois, por último, a gente tem a batalha lá na floresta de Lothlórien lá. Então, assim, a Sociedade do Anel, não só a Sociedade, mas os 3 filmes, é um sucesso de adaptação incrível, assim. Que eu não vi nenhum resultado semelhante. Olha que, assim como a Candy, eu também já vi muito filme, muita animação que adapta a obras literárias e não vi nada assim com esse nível de excelência. Tudo que o Peter Jackson criou funciona dentro da trama e não foge do legendário do Tolkien. E tudo aquilo que ele tirou não fez falta. E ele ainda deixa um monte de referências, um monte de easter egg para deixar fã feliz e para mostrar que a linguagem é realmente outra, que aquilo é uma adaptação. Você falou dessa cena, pra mim, dos 3 filmes, pra mim a melhor cena dos 3 é essa de Gandalf com Balrog ali. Cara, quando ele grita, você não vai passar, que bate o cajado ali, véi do céu, aquilo ali me arrepia todo, véio, toda vez que eu assisto. Não pode passar! Gandalf! Sou um servo do fogo secreto, o controlador da chama de Anor. O fogo negro não é bom para você, chama de Udum! Volte para a sombra! Você não vai passar! Pra mim é a melhor cena que tem, velho. E Gandalf é o meu personagem favorito, pra mim é um dos melhores personagens do cinema. A construção dele, o poder que ele tem, mas mesmo assim ele continua tendo aquele sentimento de humanidade, né? Ele tem os dilemas, ele tem as dúvidas dele, né? Senhor dos Anéis toca em muitas questões, e Gandalf, pra mim, é um dos personagens que tem mais camadas, assim. E ele é muito bem desenvolvido. Pra mim, ele é top demais. Né? E essa cena aí... E essa cena, eu acho que é a que mais, assim, mais emociona quem gosta do Gandalf mesmo, porque tu sente o poder dele, sabe? Eu pelo menos, eu senti uma admiração por ele, como se ele fosse uma pessoa de verdade, sabe? Eu fiquei, nossa, esse cara é incrível, esse cara esse é o cara, entendeu? Aquela admiração mesmo que eu tenho por um outro personagem parecida, mas por motivos diferentes, que é o Obi-Wan. Eu não me lembro assim, de ter outros personagens de cinema que eu tenha tanta admiração do ponto de, assim, de contemplação, como se eles realmente existissem. A minha filha tem isso com Michael Corleone. É o quê? Pra te ver que acho que eu eduquei errado a minha filha, porque eu admiro. Gente boa com o Michael Corleone. O Gandalf e o Obi-Wan Kenobi. Então é aquela coisa de tu realmente admirar o personagem como um todo, sabe? Sentir ele. E essa cena aí do Gandalf eu também, assim, me marcou muito essa cena.
Ele é Essa um... cena tem até em livros, sabe? Que tem livros que... livros fora do Senhor dos Anéis. Eu tenho um livro aqui, didático, que tem essa cena. Essa cena é estudada nas escolas, para você ter uma ideia do poder dessa cena. Eu acho que o Gandalf, ele passa esse senso de liderança, ele é um líder nato. Ele orienta, ele entra na batalha, ele é altruísta, ele usa a fé, porque o Senhor dos Anéis também tem muito dessa coisa de fé, né? De você acreditar, porque você ele vê... é um profeta, né? Ele isso. É um profeta. Sim. E você vê num universo de seres tão poderosos, né? Isso aí é uma das coisas que me chama a atenção também nesse mundo, nessa história, um universo de de seres tão poderosos e o destino de todo o reino tá nas mãos de um simples hobbit, né? Você vê criaturas poderosíssimas, o próprio Gandalf, né? É poderoso pra caramba. Então a gente vê na trajetória grandes personagens que poderiam, né, muito bem fazer na teoria essa jornada que Frodo faz, mas coube a ele, né? Um simples hobbit, né? Então acho que é muito massa essa questão aí. E de ele acreditar que pode também, e nessa crença, nessa fé cega, né? Que comove também todo mundo, porque ele consegue unir elfos, anões, humanos, todo tipo de criatura, né? Num propósito só, né? E todos conseguem acreditar, porque imagine aí, eu acho que todo mundo seria cético com relação a isso. Porra, todo mundo poderoso, velho. Os caras controlam criaturas poderosíssimas e o anel vai ser um hobbit que vai levar. Eu seria cético até o fim. Mas a cena da formação da sociedade, quando você tem o conselho de Elrond lá, é um negócio muito marcante, assim, né? Porque tá aquela discussão, aí a situação, né, já fugiu totalmente do controle, é elfo batendo boca com o anão e todo mundo tentando se controlar, aí sai o anão doido querendo dar machadada no anel, já vai o machado pro saco, entendeu? E o negócio fica uma bagunça danada, e aí o Frodo aparece, né? Eu posso levar o anel, né? Só não sei onde é que fica Mordor, né? Entendeu? Então aí todo mundo para, assim, olha. E é incrível, assim, como os hobbits têm uma resistência natural à maldade do anel, né? O Bilbo conseguiu viveu mais de 60 anos com o anel e não conseguiu não ser corrompido pelo anel, né? E o Frodo tem uma jornada de anos e anos carregando aquele bendito anel no pescoço, entendeu? E só no final que ele acaba sucumbindo à maldade do anel. Mas aquela cena é linda, assim, né? E aí depois um por um começa a se oferecer, né? Pra acompanhar o Frodo na jornada, tudo. Até que chega a vez do Boromir, né? Já que todo mundo vai, né? Tá bom, né? Gondor participa também, né? Então vai todo mundo, né? Vou também. E aí rola o tema da Sociedade do Anel de fundo, né? Fica o negócio, a coisa mais linda do mundo. Eu gosto tanto desse tema da Sociedade do Anel que eu toque no meu celular aqui em casa, né? Você liga pra mim e rola. Entendeu? O tema da Sociedade também, né? O Sméagol é o hobbit que foi corrompido ao máximo, né? Ao máximo. Ao anel. E é legal assim, né? Entre aspas, né? Mas não é muito legal ser o Sméagol, não, né? Mas tudo bem. Não, é legal que ele tem essa jornada junto com o Frodo, né? Lado a lado, porque um é o oposto do outro, um é o que se corrompeu ao máximo, perdendo até o seu nome, o que eu acho que pro Tolkien fazer isso seria o máximo, né? Seria perder sua alma, né? Quando você não sabe mais seu nome. Eu acho que o simbolismo do Tolkien é muito bonito. Nossa, assim, coisa assim, é uma das coisas mais bonitas, assim, feitas no universo. Assim, eu não li os livros, mas eu tenho vontade de ler, eu sinto que um dia eu vou ler. Mas nos filmes, eu acho que dá para ver muito isso. A simbologia que ele tem. Vocês estavam falando do Gandalf. Ele é um mago, ele tem uma magia, mas não é uma magia, essa magia de boa, ruim, né?
que a gente vê muito por aí. Não, é a magia da natureza, ele é o intermediário da natureza, ele usa a força da natureza ao favor dele, né? E não tem essa coisa de, por exemplo, magia branca, magia negra, né? É isso que eu quero dizer. E todo o Aragorn mesmo, ele representando o elo, né, dos elfos, né, uma coisa que já era perdido já, né, e ele une tudo, ele unifica tudo. Eu acho tão bonito. eu fico muito encantada toda vez que eu assisto. Não tem como você ficar admirada com a simbologia, com tudo que ele criou, assim. Os hobbits são pequenos, mas eles são grandes, né? E cada detalhe tem grandes representações, não é? Uhum. Nossa, vocês falaram tantas coisas interessantes que eu tive até que anotar aqui, porque tem muita coisa para comentar. Essa questão da simbologia que a Michelle traz, realmente isso é muito forte. Eu acho que o Tolkien deveria ser religioso. Eu não sei muito sobre a vida do Tolkien. Eu sei que ele era amigo Ele era católico. E o C.S. Lewis também tem a obra carregada assim, de simbologia religiosa. E essa fragilidade aparente dos hobbits de serem eles os responsáveis por uma missão tão importante, lembra muito assim, histórias bíblicas, como Davi, que enfrenta o Golias, que é o pequenininho, que enfrenta o gigante e vence. Tem várias histórias assim na Bíblia, mas eu creio que essa é a mais conhecida, né, de Davi e Golias. E é muito parecido com o que acontece. Ele é muito conto de fadas também, tipo, é muito João e o pé de feijão, que mesmo tu sendo pequeno, tu pode vencer, tu tem o teu valor, que é isso que os contos de fadas sempre mostram, porque sempre é o filho mais novo, ou é aquele que é pobre, aquele que é órfão, é sempre alguém que está numa situação de desfavorecimento por alguma razão, mas que consegue fazer grandes feitos, né? Então, religiosidade, contos de fadas são praticamente a mesma coisa, se a gente analisar a estrutura, né, dessas narrativas, e o Senhor dos Anéis, ele faz isso muito bem, né? O Tolkien consegue fazer isso de uma maneira que consegue ser aceito. Alguém falou do Aragorn, não sei quem foi, não sei se foi o André ou a Michelle. E o Aragorn também é outro personagem que é bem impressionante, porque ele, assim, ele é o símbolo da nobreza para mim, porque é o cara que ele é correto, ele é justo, ele é íntegro, mas ele faz o que tem que ser feito, ele tem humildade, mesmo sabendo da importância que ele tem, né, da origem dele, do que ele vai ser, né, do que os antepassados dele foram e do que ele está destinado a ser, tanto que no livro tem uma cena, assim, eu não me lembro de ter isso no filme, tá, mas eu misturo um pouco na minha cabeça, porque como eu li o livro e vi o filme eu já não sei, mas tem uma cena que ele põe a espada, assim, e que o livro descreve como se ele crescesse, ele se transformasse em outro homem quando ele pega a espada, tipo, a imponência que ele tem, o brilho que ele tem, que é impossível tu não olhar para ele, ele é como um rei leão, sabe? O cara eu me apaixonei, né? Sabe? Todo mundo que assiste filme, que lê livro, assiste anime, se apaixona por personagem, né? Eu me apaixonei pelo Aragorn já no momento da minha vida, já foi meu crush. Tu também, né, Michelle? É difícil resistir. E outra coisa que eu acho incrível no Senhor Engraçado dos Anéis, que pelo Ghibli ninguém quer se apaixonar, né? Mas tudo bem. Não, ninguém. E aí é sobre a amizade do Sam e do Frodo, mas principalmente da parte do Sam em relação ao Frodo, que para mim é uma das melhores amizades do cinema, e eu já escrevi sobre isso, eles já apareceram numa lista aí no passado,
porque o cara é realmente um amigo fiel, que eu não conseguiria ser aquele amigo que o Sam foi, sabe? De aguentar tudo aquilo pelo amigo. Muitas vezes o amigo não tá bom sabe? Não tá bem porque ele tá estressado, porque ele tá sobrecarregado, porque ele tá carregando aquele anel maldito, e aí às vezes não trata ele tão bem assim, mas ele se mantém firme até o fim, leal em todos os momentos. E eu acho incrível o Sam. Eu acho que não tem um amigo assim, é difícil um amigo assim. Eu acho que ele seria o símbolo maior, um dos símbolos maiores, assim, que é um modelo de amigo, assim, que não, sabe, o ápice é o Sam, com o Frodo. E, inclusive, né, a gente fala muito do Frodo, e eu me atrevo a dizer que sem o Sam, eu acho que o Frodo não conseguiria de jeito nenhum. Eu acredito que, na verdade, eu acredito que ele só conseguiria com o Sam. Com qualquer outro que tivesse o Sam é mais importante que o Frodo para mim. Né? Com certeza. É que o Sam, ele tem um nível de admiração, né, pelo Frodo muito forte, né? Eu acho que isso é um ponto também, né? Ele admira o Frodo conseguir aguentar, suportar, não se corromper, né? Aguentar o peso do anel, porque no final fica muito pesado. E realmente é muito bonita a amizade do Sam com isso. E ele transmite essa admiração de diversas maneiras, né? Que Frodo fica mesmo pistolado, espirocado, né? Que trata ele mal pra caramba. E você sente, inclusive, a atuação do Stan Austin é incrível, porque você sente a dor dele ali, mas ao mesmo tempo ele percebe que aquilo não é verdadeiro, não vem de Frodo, né? É coisa do anel, mas mesmo assim eu acho que dificilmente alguém suportaria aquilo ali, né? Você ser humilhado, né? Palavras que machucam, e ele se mantém firme, você vê que ele peneira, você sente o sofrimento dele no rosto, né? Nas lágrimas, no suor, né? Tudo muito sujo, né? Tudo muito visceral, e é muito legal essa atuação e essa relação de amizade aí dos dois. Então eu sou desses que prefiro mais o Sam do que o Frodo, né? E acredito que a maior parte, o Frodo conseguiu suportar o anel e tal, mas se eu fosse dar uma medalha mesmo, eu daria pro Sam. O cara é fora de série. Se tivesse a medalha igual do Star Wars, né? No Star Wars. O Sam tinha que ganhar. Eu concordo, Ed. A jornada jamais teria sido cumprida se não fosse o Sam, né? E até o Sméagol, se for parar pra pensar. Principalmente. O Sméagol, ele tinha um propósito, né? E acho que um dos atos mais bonitos do Frodo foi quando ele poupou o Sméagol tantas vezes, né? Numa lição que ele aprendeu com Gandalf lá nas Minas de Moria, né? Quando Gandalf... Queria que o anel nunca tivesse sido dado a mim. E que nada disso tivesse acontecido. Assim como todos os que testemunham tempos como este, mas não cabe a eles decidir. O que nos cabe é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado. Uma das frases mais bonitas, assim, um dos momentos mais interessantes, que depois a gente vai ver que o Sméagol peça fundamental para que o anel tivesse sido destruído. Não só por levar o Frodo e o Sam até Mordor, que jamais eles teriam conseguido chegar lá sozinhos os dois, porque só fazia atrapalhado também, né? Porque os caras nunca tinham saído do condado, gente. É absolutamente normal, né? Normal, né? Entendeu? Como que no ato final ali, a luta entre o Frodo e o Gollum é o que decide, fazendo com que o Gollum caia lá na lava da Montanha da Perdição, né? Mas a gente falava da Sociedade do Anel e a gente falava desse trecho de Moria, né? Vocês já falaram da passagem do Gandalf, né? Quando ele morre, que é uma sacanagem, né, meu? O cara morre, você tá lendo o livro ali. Tem uma experiência bacana de um amigo meu, que ele leu o livro antes dele ver os filmes. Ele foi assistir comigo, ele já tinha lido
os livros, né? E ele não abriu a boca no cinema, não abriu a boca, não falou nada, não me contou nada. Depois ele me compartilhou essa experiência. Que ele fala, pô, meu, mas no meio da história, o cara que era o principal, o arquiteto da coisa toda, que era o tal do Gandalf lá, o cara morre, velho. E eu fiquei arrasado, né? Falei, puta, mano. Sempre joguei RPG com mago. O mago é da hora. Puta, mano, o cara morreu. Aí no outro filme vem o Gandalf lá, o branco, né? De certa maneira, ele morre, né? É uma transcendência, morte, né? É uma transcendência. Outra morte simbólica, né? Nossa, Tolkien nesse ponto é incrível, velho. O Senhor dos Anéis, ele tem muito desse simbolismo, né? Como você mesmo falou, né, Michele? Ele tem muita metáfora, muita aplicabilidade. E quando a gente for falar que Tolkien é incrível, a gente tem que falar do Peter Jackson também, né? Não, claro. Porque a gente tá falando do filme aqui, se o Peter Jackson não tivesse essa sensibilidade, né? E acho que falta muito, né, quando os caras pegam algo para adaptar, de ter essa sensibilidade, essa preocupação, tem de ler, tem de entender a história, o contexto, tudo. Então, para mim, sempre que eu falo... Na minha visão, o Peter Jackson, ele transbordou amor, assim, na tela, assim. Isso é muito difícil, porque geralmente, às vezes, você vê um diretor pegar uma franquia, uma saga, e às vezes o cara nem gosta tanto, assim. Uhum. Então não sai aquela coisa, assim, né? É a diferença de uma pessoa que realmente ama aquele universo. É assim, o Peter Jackson, eu já falei, como eu disse anteriormente, ele conseguiu passar isso, ele fez assim de uma maneira assim, até se você vê a iluminação dos personagens, tem uma iluminação na pessoa, assim, que parece que ela é um ser de luz, assim, todos os personagens têm uma iluminação, assim, que... Sei lá, meio besta falar isso, mas... Não, sim. Que é muito bonito, nossa, deixa a fotografia muito impressionante também, essa história. A fotografia é um capítulo à parte, né? Porque os caras Nossa, é de brilhar os olhos. É doido. E fizeram uma... Como é que fala? Não é remasterização, não sei, mas a qualidade tá melhor ainda. Restauraram. O filme. Tá lindo, muito lindo. Parece um quadro. E eles foram felizes, né, de estar... E a gente sempre fala isso, eu e o André, quando a gente tá nas lives, a gente sempre fala dessa questão do prático, né, de colocar o efeito prático, usar o CGI, mas também tá usando efeito prático, né? Que fica palpável, é uma coisa que você sente. Fica crível, né? Fica crível. Não é aquela coisa artificial, porque um filme 100%. Desse aí, se fosse feito hoje em dia, né? Não sei, mas seria artificial pra caramba, velho. Seria muito artificial. E esse aí não, você vê, como o Michele falou, é tudo palpável, você consegue até sentir que tá tocando na coisa, né? É muito real, então essa mistura de prático com computadorizado caiu como uma luva. E a fotografia, nossa, acho que foi gravada na Nova Zelândia, se não estiver enganado. Puxa, as locações... 300 milhões, o que seria pouco, né, para 3 filmes. Sim, então, com certeza. Peter Jackson, E hoje você assiste, como você falou, o filme passou por uma remasterizações, né? E você assiste hoje, na minha opinião, pouquíssimas coisas ficaram datadas em questão de efeito e tudo, né? Sim. Então é um filme que você assiste tranquilamente. Hoje em dia, o pessoal a nova geração que tá vindo aí pode assistir sem problema nenhum, que não vai achar nada muito tosco. Então é uma obra realmente incrível, O Senhor dos Anéis. Não, e o tamanho do projeto, né? A gente está falando de um roteiro que demorou quase 10 anos para ser escrito, né? É tempo, velho. É tempo, né? Para pegar essas obras, dissecar, ver o que serve, o que não serve, o que eu tenho que alterar, o que eu não tenho, o Tom Bombadil que eu tenho que excluir, o Glorfindel que eu tenho que excluir, porque o Ed não leu os livros, Ed, mas aquela passagem que a filha do Steve Tyler, a Liv Tyler, a Arryn, ela pega o Frodo envenenado e ela é perseguida pelos Nazgûl,
entendeu? Aí ela atravessa o rio Anduin, que aí ela entra nas terras élficas e os Nazgûl vão tentar... Nazgûl é igual o Cascão, Nazgûl não gosta de água. Entendeu? E os Nazgûl vão tentar atravessar o rio e aí vem aquele tsunami, aquela enxurrada em forma de cavalo e tudo mais. Aquilo não é a Arwen quem faz é um outro elfo chamado Glorfindel, que o Peter Jackson tirou, porque depois ele não ia ter serventia nenhuma dentro da trama, era só aquele momento. Ele tira o Glorfindel, que é tipo, o Glorfindel é tipo um ícone pros caras que leram os livros, entendeu? É um elfo lá da Primeira Era, que lutou com Balrog, é um cara muito doido. E o Peter Jackson tira o Glorfindel e coloca a Arwen na sequência, entendeu? Porque depois ela tem outras funções narrativas, afinal de contas é o amor dela, o principal motivador do Aragorn e tudo mais, entendeu? Então, assim, foram escolhas muito bem feitas, mas muito bem feitas. Sem falar no tamanho do projeto, né, cara? Muita gente como figurante, locações enormes, num país igual a Nova Zelândia que tem uma geografia privilegiada, você entendeu? Pô, o mesmo país tem praia, tem floresta tropical, tem montanha com neve, é um negócio doido lá, cara, um negócio doido. Nova Zelândia é top. É top. E as atuações, né? As atuações em sincronia e muito boas, muito boas, muito boas. Escolheram os atores a dedo. É, o elenco é bom, é muito bom. O elenco em peso. Quando o Peter Jackson ganhou aquele monte de Oscar, depois do terceiro filme, eu me lembro do agradecimento dele até hoje, porque ele fala para os filhos dele, ele diz, meus filhos que nunca me viram fazendo outra coisa a não ser esse filme. Porque ele ficou sim, eles eram crianças, ele ficou mais de 10 anos envolvido com isso né? Desde o início, de roteiro e tudo, né? Então, realmente, os filhos dele nunca tinham visto o pai fazer outra coisa. Tipo, o que teu pai faz? Meu pai tá trabalhando num filme do Senhor dos Anéis. É só isso que o pai fez. É que nem o André, acho que se perguntava, o que o teu pai faz? Meu pai lê Senhor dos Anéis. Desse jeito, tá ligado? Mas ainda bem que o projeto dele deu certo, porque eu particularmente não gosto de nada mais que Peter Jackson fez. Vou te falar. Realmente foi a obra ainda bem que ele acertou em cheio aí no... Existem dois projetos para mim na história do cinema que eu considero praticamente impossível que a grandiosidade e o sucesso se repitam, né, na mesma proporção, que é Ben-Hur e O Senhor dos Anéis. Jamais alguém vai fazer um filme com a grandiosidade de Ben-Hur. Jamais. Entendeu? Jamais. E também ninguém jamais vai conseguir repetir um projeto. Você pode fazer Guerra Infinita com Ultimato gravado ao mesmo tempo, você pode fazer, entendeu? A Mônica correndo atrás de Cebolinha com Sansão, você pode fazer o que você quiser. Nunca vai ter uma grandiosidade desse nível, assim. Os argonautas que estão ali, nunca mais ninguém vai ter. E no final, ele... acho que o bonito também é que ele tem uma mensagem positiva, né? Ele é meio que ao contrário, por exemplo, do... Assim, né? Que eu me lembro agora, o Game of Thrones. Que ele tem uma mensagem mais nihilista, mais negativa, né? E o Senhor dos Anéis, ele é totalmente uma mensagem mais positiva, né? Totalmente. Eu acho que até entra essa coisa que tu falaste, Michele, sobre a magia do Gandalf, que não é uma magia boa nem má. Ela é magia. O que é bom ou má bom ou mal são as pessoas, na verdade. É como a gente age, né? Não é a magia que pode ser do bem ou pode ser do mal. E até mesmo com o Sméagol isso aparece, porque ele é uma dualidade, porque ao mesmo tempo que ainda vive nele o que ele era antes, né? O Hobbit que ele foi, aí também tem esse lado corrompido e ele vive naquele dilema ali entre ele mesmo, né? Brigando consigo mesmo. Então não existe... não é visto dessa forma negativa que tá tudo acabado. Em nenhum momento está tudo acabado. Nem mesmo para o Sméagol estava tudo acabado, porque o Sméagol também tinha alguma coisa boa ainda para fazer, né? É uma mensagem... Eu me lembrei uma mensagem, como é que fala? De esperança, né? O tempo todo.
de esperança, de certa forma, e também de aceitação de algumas coisas que tu não pode mudar, como no final, tem coisas que tu tem que aprender a aceitar também. Eu acho que isso faz parte dos ensinamentos do Senhor dos Anéis, que eu considero que o Senhor dos Anéis é um livro que tem muitos ensinamentos, muito mais do que, sei lá, as pessoas leem muito autoajuda. Eu digo, em vez de ler autoajuda, vai ler o Senhor dos Anéis. Vai ter muito mais ajuda ali. É melhor que o segredo. E aí eu me lembrei, quando tu falaste da frase lá do Gandalf, André, que é mais ou menos, ele fala algo assim, ó, que eu nunca me esqueci disso, que para mim é o trecho mais importante do livro, né? Muitos que estão vivos merecem morrer. Muitos que estão mortos merecem viver. Você pode devolver a vida a eles? Então não se apresse a julgar quem deve morrer. Pronto, tu já não precisa de autoajuda, não precisa de outros ensinamentos. Lê o Senhor dos Anéis, tu vai pro caminho certo. Com certeza, com certeza. Eu tô com muito, com esse episódio aqui, eu tô com muita vontade de ler. Eu recomendo. Não, só acrescentando mais dessas lições que ficam no final também de Senhor dos Anéis, da aceitação, né, de você aceitar quem você é e de acreditar no seu potencial, né, do que você é capaz, de você não encarar os obstáculos e ver que, por mais difícil que seja a missão, você confiar no seu taco, né, porque eu acredito que num mundo desse de Senhor dos Anéis, como eu falei, né, e um hobbit tão frágil, né, nunca tinha saído do condado, como o André lembrou muito bem aí, e de repente pegar uma missão dessa, a mais importante da história, né, e hoje em dia a gente tem muito essa coisa de baixa autoestima, né, de pessimismo, de não se sentir capaz. O primeiro obstáculo você nem tenta, na verdade, né, quando você avista o obstáculo, você nem enfrenta ele. Só em avistar você já está desistindo. Então, é uma lição também que eu tiro aí do Senhor dos Anéis, é que simples criaturas, né? Criaturas simples, criaturas sem poder nenhum, enfrentando perigos imensos como esses e nunca deixando de acreditar, né, de que daria certo. Porque em momento nenhum eles... né, claro, tem aqueles momentos de dilema que eu acho que é normal para uma aventura dessa, uma jornada dessa, mas eles sempre acreditaram que seria possível, né? E eu acho que isso é importante, você acreditar em você mesmo. Para mim tem duas mensagens assim que são muito fortes nesse filme, né? O primeiro é a da amizade, né? Por tudo aquilo que a gente falou, é mais exemplificada no Sam e no Frodo, né? Mas é em toda a sociedade, né? Porque eles nunca, o elo que eles estabeleceram lá em Valfenda nunca se rompeu. Eles se separaram, mas eles nunca deixaram de ser amigos, né? Assim como aqueles grandes amigos da vida da gente, às vezes estão longe da gente, né? Talvez você não fale com o seu amigo todo dia, talvez você não veja seu amigo todo dia, mas ele nunca vai deixar de ser seu amigo. E ele nunca vai deixar de acreditar em você, né? E você nunca vai deixar de gostar dele, não importa a distância, né? Então eu acho que essa mensagem para mim é muito forte, sabe? Quando o Frodo decide ir sozinho pra Mordor, aí o Sam faz aquela cena toda, eu vou me afogar aqui, que aí o senhor Frodo tem que voltar pra me salvar, né? Entendeu? Aí ele volta, salva o Sam, tudo bonitinho, certinho. Enquanto isso, o Aragorn, eles não desistem da demanda, entendeu? Porque eles sabem que o Merry e o Pippin correm perigo, então eles vão atrás do Uruk-hai. E quando você assiste o filme, né, qualquer semelhança do Uruk-hai com os caras da Timbalada aí da Bahia. Olha, água mineral, água mineral do Candial, você vai ficar legal. Então, assim, é uma mensagem muito bonita essa de fé, né, de amizade. E a esperança, né, que ele nunca deixou de existir. Tem uma passagem no final das Duas Torres, quase no final do Retorno do Rei, que eles vencem a batalha em Minas Tirith, uma batalha quase que perdida. Eles vencem a batalha em Minas Tirith. Falei, e agora? O que a gente vai fazer? Falei, não, a gente precisa dar tempo pro Frodo. Mas nenhum deles teve notícias do Frodo há anos. Eles não sabem se o Frodo morreu. A única certeza que eles têm é que o anel não caiu nas mãos do Sauron.
mas eles não sabem se o Frodo tá ou não vivo. E ainda assim eles organizam um exército e vão para os portões de Mordor, que é fundamental para chamar a atenção do Sauron e permitir com que Frodo entre em Mordor. Entendeu? Então são duas lições assim, as mais fortes para mim na história toda. A amizade tem mais o Legolas e o Gimli. Eu ia falar isso. Essa história é bem interessante porque eles têm um preconceito um com o outro, que é muito comum em pessoas que são de grupos étnicos diferentes, né? Xenofobia tá em todo lugar, né? E ali ele retrata muito bem isso. Eles tinham aquela resistência porque eram grupos que não se davam. Mas aí eles começam a conviver e aquilo é mais forte que eles. O que eles sentem um pelo outro, a afinidade que eles desenvolvem, supera toda uma vida de preconceito em que eles foram ensinados a não gostar um do outro a vida inteira, a ver o outro como um adversário, um diferente. E a amizade supera tudo isso. E aquela cumplicidade que eles criam, aquela amizade é incrível, fantástica. Exatamente. É uma outra dupla de amigos que também tem muito a ensinar, né? Eu ia falar justamente isso, essa questão de você aprender a não gostar de uma pessoa e de uma raça diferente, ou de um grupo diferente, de uma ideologia diferente, porque isso é muito pertinente para os dias de hoje, que se você não partilha da ideia do outro, automaticamente você é inimigo dele, né? Se você é de direita, você é inimigo do pessoal da esquerda. Se você não gosta de uma coisa e o outro gosta, o outro já te vê como inimigo. Ou seja, as pessoas aprenderam a não gostar dos outros, né, sem ter motivo. E essa questão do convívio, e eu sempre falo isso, eu gosto muito de filmes que conseguem passar para o público que o convívio, né, quebra toda essa barreira, quebra todo o preconceito quando você começa a conviver com uma pessoa, independente da cor, da raça, do credo, né, e acima de tudo tá o respeito, tá a amizade, né, como a gente falou, a amizade dos dois só cresce, né, eles começam meio rabugento um com o outro ali, né, meio indiferente, daqui a pouco você vê que as coisas que eles falam, as brincadeiras que eles falam já não é mais de repúdio, é uma coisa mais de amizade mesmo. Então é mais um arco, né? Um arco dos dois ali que tem muito a ensinar pra gente, assim, bem pertinente para os dias de hoje. Sim, e super atual mesmo, né? Tu vendo um livro que foi escrito há quase 100 anos, e isso continua atual, a gente não evoluiu nesse sentido. Eu acho que em alguns pontos a gente até retroagiu nesse sentido. É verdade. Por causa da internet, que agora tu sabe o que os outros pensam, porque antes tu não sabia o que os outros pensavam. A não ser que a pessoa te falasse. Agora tu sabe que grupo aquela pessoa pertence, e aí tu já cria uma resistência, uma barreira, e não, se ele lá é anão e eu sou elfa, eu não posso ser amiga dele, porque nós somos diferentes. Ele gosta de ficar enfiado dentro da caverna e eu gosto de ficar na natureza e verdejante. E é bem isso que esses dois personagens trazem. Então o Tolkien foi feliz mais nisso, de mostrar que essas diferenças são preconceitos mesmo, são coisas que nos ensinam a ver como errado ou como ruim, ou não gostar, e que quando tu tem o convívio com aquele grupo, aquilo cai por terra, porque são pessoas que nem tu. Mesmo ali não sendo pessoas, né, sendo representados por outras espécies, mas é para representar as pessoas, porque nós todos somos seres humanos, não importa se nós somos negros, brancos, orientais, né, e a gente... e ele já naquela época já vinha com essa visão que era bem vanguardista para a época, se tu pensar que era uma época que era bem normal o separatismo em quase que todas as camadas da sociedade. É verdade. Eu concordo muito com você, Kendi, que é uma história atemporal, né? E o mundo tá caótico igual, e que a gente precisa mais da mensagem do Senhor dos Anéis aí. As pessoas precisam ver mais o filme, o livro. E eu acho que a gente pode até fazer um paralelo, assim, não sei se é coisa assim, uma doideira assim na minha cabeça. O olho do Sauron, ele pode ser
nos dias de hoje pode ser uma representação assim ao excesso de informação que a gente tem, né? É o olho que tudo vê, mas nem sempre é tudo bom, né? Esse consumo assim desenfreado pode ser uma coisa negativa também, né? E aí me remete a uma passagem das Duas Torres, que é depois quando a gente tem a batalha no Abismo de Helm, né? A convicção desses personagens, né? Você vê que ali eles têm um laço de amizade muito forte entre eles. Na Batalha do Abismo de Helm, por exemplo, você já vê o anão muito entrosado com o Legolas, você já vê o Gimli e o Legolas muito entrosados, tanto que eles estão fazendo contagem de quem mata mais o Uruk-hai na batalha, né? Eu já matei 3, eu tô em 17, o anão sai 2. Coisa saudável, né? Só coisa saudável, né? Só coisa saudável. A competição saudável. Saudável, mas gente, já diz o ditado, entendeu? É igual quando você joga RPG, entendeu? De orc a gente não fala, orc a gente mata, não tem conversa, entendeu? Tanto que tem um diálogo, né, que o anão fala, nossa, eu não acredito que eu estou fazendo isso com um elfo. E aí o Legolas fala, com um amigo, né? Sente o impacto. Aí ele fala, é verdade. O anão fala, é verdade. Agora eu não posso negar que eu tenho uma certa antipatia pelos elfos, viu? Eu amo, acho lindo. Lindo. Os elfos é meio Legolas é muito bonito. Nossa, aquela cena que o Aragorn, quando o sogrão vai lá ver ele. O sogrão. Quando o sogrão vai lá dar um chacoalhão nele, sabe? Tipo, você é um rei, né? Vamos se portar como tal, né? Eu acho muito bonito, Léo. Não consigo. Adoro ele. Eu nutro uma certa antipatia pelos elfos, principalmente pelo Legolas, ou elfo metido, viu? Não, Legolas é de boa. Agora, eu devo confessar, como a gente fala aqui na Bahia, que os elfos tiram a onda retada, viu? De ver que os caras tiram a onda. Eles têm uma imponência. Eles são arrogantes. Eles são um pouco arrogantes, acho que é isso. Não, eu acho que... Eu não vejo como arrogância. Eu acho que eles sabem o espaço que eles sabem quem eles são, né? Eles ocupam os espaços, assim, por saber quem eles são, né? Agora, por exemplo, o Aragorn, ele passou por todo um processo de cura, né? Com o passado dele, então ele se retrai, né? Então, ele tem uma grande presença, mas que difere dos elfos, né? Porque os elfos, eu não sei, eu sinto que eles têm uma presença, uma imponência. Eles tiram a onda, Michele. Os elfos tiram a onda. Pra começar, o visual dos caras já parece banda de metal, né, mano? Você olha pros elfos, os caras já parecem banda de metal, tá ligado? Já começa por aí, né? Entendeu? Mas não é, gente. O meu problema com os elfos é o seguinte: elfo é uma outra concepção, entendeu? Os caras vivem pra sempre. Então eles enxergam tempo, espaço, relacionamento, tudo de maneira diferente, sabe? Pro homem é tudo imediatista, entendeu? O cara vai viver 80, 100, 120 anos no máximo no mundo de Senhor dos Anéis. Elfo vai viver pra sempre, entendeu? Então, não, esse negócio daqui uns 300 anos eu vejo, deixa quieto. Mas a gente precisa deter o saldo. Não, deixa o bichinho quieto aí, vai importunar uns anãozinhos, fazer uns anel, daqui uns 500 anos nós ver o que nós faz com... Entendeu? Então é outra pegada, pra elfo é outra pegada, né? Agora a gente chega aí, a gente passa pelas Duas Torres, que é o meu filme preferido, principalmente por conta dessa batalha do Abismo de Helm, que eu acho incrível, entendeu? A gente tava falando de convicções, né? Você vê, eles estão com uma minoria declarada, entendeu? No filme fala alguma coisa de 500 homens contra um exército de 10 mil Uruk-hai. No livro não tem uma especificação, mas a gente sabe que é um monte, né, contra uma minoria ali que tá no Abismo de Helm, né? E tipo assim, o Aragorn, ele podia arredar o pé dali, né? O cara podia ir embora, entendeu? Mas ainda assim ele decide ficar
para lutar contra um mal declarado que ele sempre jurou combater, e é legal que os amigos dele ficam com ele, não importa o que vai acontecer. Entendeu? E eu acho essa passagem, assim, para mim, por isso que esse filme é o meu preferido, assim, sabe? Gosto mais dele do que o Retorno do Rei. Eu tenho um problema com o Retorno do Rei, gente. Aquele lance do Exército dos Mortos lá, eu tenho um problema sério com isso daí. Por quê? Se justifica. Não, gente. Tava aqui esperando. Vamos. No livro, Candy, você lembra que no livro não tem o exército, mas eles não têm essa participação tão efetiva, né? Eles vão combater lá só nos portos ali, com a chegada dos corsários de âmbar lá. Mas nos filmes, pô, eles resolvem o problema todo. Então, tipo assim, não precisava morrer toda aquela gente. Era só esperar o Aragorn ir lá, recrutar os caras. Você ficava ali, jogando um truco, de boa, sossegado, esperava os mortos atacar a rapaziada, acabava o assunto. Lá, truco 6, os mortos tá lá atacando os caras. Pronto, acabou. E o cara, e sem contar que lutar contra um exército de mortos é sacanagem, né, velho? Pois é. O que é que vai acontecer com os caras? Tem uma cena que o Aragorn tá conversando com o Gimli. Os mortos vão morrer? Tem uma cena que o Aragorn tá discutindo com o Gimli, assim, estão conversando, e de fundo tem um daqueles mamukills, os olifantes, daqueles elefantes gigantescos lá, e tem uma leva de mortos subindo em cima e derrubando o coitado do olifante. Eu falei, olha ali, pra quê? Então eu tenho esse pequeno probleminha com o Retorno do Rei, gente, pelo amor de Deus. É o único ponto, assim, na saga toda que eu... Olha, me deu até calor aqui. Mas é o único ponto na história toda que eu não engulo, assim, até hoje, sabe? Se tiver que apontar, esse ponto negativo que você aponta, que tem Senhor dos Anéis. O Exército dos Mortos. Entendeu? Na verdade, eu nunca tinha nem me atentado pra isso aí. Os caras resolvem o assunto, entendeu? Aí toda aquela passagem que você tem antes, com os Cavaleiros de Rohan chegando, aquela batalha gigantesca, que morre o Rei Théoden, e a Elwin cortando a cabeça do monstro lá, do lagartão, e depois eles dois matando o Nazgûl lá, o Rei dos Bruxos de Angmar. Tudo aquilo acaba perdendo um pouquinho em importância quando você tem o Exército dos Mortos que destrói tudo. Eu acho que isso é um problema que é muito recorrente em filmes assim... muito longo, com muito personagem, com um universo muito, muito grande. E isso acontece com bastante recorrência na trilogia do Hobbit, que eu tive o desprazer de assistir pela primeira vez esse ano. Não dá nem pra acreditar que é o mesmo pessoal que fez, né? É maluco, é tanta conveniência que eu ficava, meu Deus do céu, eu vou parar de assistir isso aí, velho. Não, já coloquei, quando eu coloco um filme eu vou até o fim, mas é a trilogia do Hobbit, eu tive de... Ruim. Meu Deus do céu, é conveniência para tudo quanto é lado. Aí tem até um nome para isso, né? Solução Ex Machina, alguma coisa Ex Machina. Deus, porque aí chega a solução assim do nada, né? Para resolver os problemas. É um recurso meio pobre, né? Mas que é bastante utilizado. Acontece muito. Nessa que o André falou, na verdade, eu nunca tinha me atentado, não, realmente. Mas no Hobbit acontece direto. E realmente incomoda. Conveniência de roteiro me incomoda demais. Demais. E o Tolkien, ele era muito amigo do Lewis, né? Porque, pelo que eu fiquei sabendo, e eles têm uma... Os dois trabalham diferentes, né? Por exemplo, o Leão do Crônicas de Nárnia é a representação de Jesus, né? Mesmo. Sim. E o Tolkien, ele nunca gostou disso, porque as representações do Tolkien é mais ampla, né? E aí era uma das grandes discussões deles, né, como amigos. Eu lembrei agora, que eu achei muito interessante. Que aí as Crônicas de Nárnia não dá para ver os filmes, sinceramente, porque sem conhecer os livros, porque nem é naquela ordem ali que são os livros, tá? Começa por aí, o livro não é naquela ordem, não é na ordem que aparece ali. Então, tu entende antes como é que, né, foi criada para depois entrar na história dos 4 irmãos. E também
realmente o C.S. Lewis e o Tolkien faziam parte de um clube do livro juntos, eles eram amigos, né, contemporâneos, e lutaram juntos na Primeira Guerra Mundial, né? Eles escreviam e liam um pro outro, né? Era bem legal, eu achei bem legal isso. O que devia ser um negócio difícil, né? Porque naquela época você tinha uma dificuldade de comunicação tremenda, não é igual hoje. Ó, parceiro, vou te mandar um capítulo do meu livro aqui, você pega aí, Tolkien, pega aí. Não tem, né, cara? Não, tinha que se encontrar, né? Até, inclusive, tem uma história que rola aí que os dois e mais o Hitler estiveram na mesma batalha na Primeira Guerra Mundial. E só o Hitler saiu ferido, porque existe justiça no mundo. Penso que não existe, mas existe, porque os dois escritores não se feriram. E vocês assistiram o filme do Tolkien? Não, já me perguntaram isso essa semana. Nem sabia que tinha. Tem sim. É com o Nicholas Hoult, né? Isso, é Nicholas Hoult, isso. Eu pensei que você ia falar Nicolas Cage. Não, ia cagear o filme. Aí que eu ia falar, não vi, não vou ver. Não. Imagina. Sábado mesmo me perguntaram se eu tinha visto esse filme. Eu não vi, eu vou ter que ver esse filme aí. É a segunda vez em uma semana que me pergunto. É um filme bem razoável, assim. Mas vocês falaram do Hobbit aí. O que será que deu errado no Hobbit, né, gente? Porque a mesma equipe criativa do Senhor dos Anéis e tudo mais, e saiu um filme totalmente às avessas do que a gente esperava que ia acontecer, né? Deu errado porque era um livro e se transformaram em 3 filmes. Esse é um ponto. É outro ponto também. Já dá pra ver aí que é pra ganhar dinheiro, né? É mais o amor que foi o Senhor dos Anéis. Quebradeira. Mas vocês sabem que Mas vocês sabem que, assim, inicialmente o projeto não foi pensado pelo Peter Jackson, né? Ele tinha uma outra ideia de adaptação pro Hobbit. A coisa tinha sido desenhada pelo Guilherme Del Toro. E para 2 filmes, entendeu? No momento em que o estúdio pressionou para que se transformasse numa trilogia de filmes com mais de 2 horas, tudo aos moldes do Senhor dos Anéis, copiando a fórmula, igual o Ed citou aí, o Guilherme Del Toro pulou fora. Aliás, o Guilherme Del Toro é mestre em pular fora de projeto, né? Impressionante. Esse tempo atrás Então tinha a chance de ser pior ainda. Pois é. Né? Eu não gosto dele, por isso. O melhor o doutor, esses dias, ele deu uma entrevista lá que se juntasse o tempo em que ele dedicou da vida dele para escrever roteiros que não aconteceram, daria mais de 15 anos. Entendeu? Então o cara perdeu 15 anos da vida vacilão. Eu gosto dele, mas o último filme que ele fez, eu fiquei agora com o pé atrás total com relação a ele. O Beco do Pesadelo é ruim. Agora, é um pesadelo mesmo assistir, né? Michele gosta aí. Eu gostei. Meu Deus, a Michele Eu entrego logo, Michele gosta. Não, mas foi o único. Não, mas sabe por que eu acho que eu gostei? Porque eu já tava. Eu tenho um pouco de ranço dele, né? Eu já assisti assim, sem expectativa nenhuma. Eu acho que é por isso que eu gostei, entendeu? Um filme razoável, assim. Mas André, tu vai fazer corte nesse podcast aí que vai ficar 10 horas, viu? Só a gente falando bobagem aqui. Não é possível. Michele, tu não gosta do Labirinto do Fauno? Sim, é o segundo. A Espinha do Diabo. Sim, eu quase me doeu. Então, aqui, quando ela falou que era o único. Labirinto do Fauno. Não, é que eu não gosto Labirinto do Fauno é um filmaço. É maravilhoso. Eu não gosto da forma da água. Também não, aquele peixe lazarento lá. Ai, não dá. Meu Deus do céu. Bora, corta. Bora. Nossa, tira do ar, pelo amor de Deus. O que deu errado no Hobbit? Né? O Guilherme Del Toro me abandona o projeto. Entendeu? Assume o Peter Jackson sem poder fazer muitas alterações. Aí ele traz de volta a equipe criativa dele para tentar adaptar aquilo que já vinha em andamento, entendeu? Então você tem um livro que é muito menor do que O Senhor dos Anéis, entendeu? Você tem um livro
que é uma abordagem totalmente diferente. O Hobbit é uma história para crianças, o Tolkien escreveu para os filhos dele, entendeu? Depois quando ele foi escrever O Senhor dos Anéis, que foi um processo que demorou aí 12 a 14 anos, ele fez algumas alterações no Hobbit para poder fazer uns links, umas ligações entre as duas histórias, tudo, mas nada muito agressivo. O Hobbit nunca mudou de tom. Sempre foi uma história muito mais leve, muito mais aventuresca, muito mais dinâmica, sem aquele peso todo que tem O Senhor dos Anéis. E os filmes tentam o tempo todo dar esse peso que não existe, né? Não existe, né? Então você tem arcos extremamente chatos, entendeu? Nossa, tem batalhas longas, tem personagem que não precisava ter, Elfa Tauriel, o Legolas não precisava ter, entendeu? O último filme é terrível, você tem mais de 40 minutos de batalha, entendeu? Aí até eu, gente, que gosta de alta fantasia, não tava aguentando mais no cinema. Eu assisti, misericórdia. Assisti em casa, quase me suicidava. Imagina, eu assisti na data da estreia. Eu comprei ingresso um mês antes. Então vocês estão absorvidos de todos os pecados. Estão salvos. Eu vou dar uma de Glória Pires. Eu sou incapaz de falar do Hobbit hoje aqui. É difícil. Eu não li o livro, começa por aí, né? O Hobbit eu não li, eu só vi os filmes. Tem uma coisa legal no Hobbit que é o Smaug. O dragão é top. É, isso é verdade. O Thorin, chato. Pra começar, você não pode ter anão bonito, gente. Os caras colocam o Richard Armitage pra fazer o Thorin. Você não pode ter anão bonito. Sim, tão bonito, né? Que deu romance, né? Achei que foi pra dar... Anão que faz chapinha no cabelo, escova a barba. Não dá, amigo. Olha o preconceito aí, André. Você não pode ter anão metrosexual, gente. Anão tem que ser bruto, rústico e sistemático. Não pode ter anão assim. Já começa por aí. Outra coisa, uma insistência em colocar o Sauron na jogada. Tem a figura do necromante no livro? Tem a figura do necromante no livro, mas ninguém faz esse link com o Sauron. Entendeu? Muito tempo depois, em outras obras do Tolkien, que a gente vai, eu acho que é Encontros Inacabados, que tem uma passagem que faz essa ligação. Encontros Inacabados, que faz essa ligação do necromante com o Sauron, entendeu? Mas você não tinha que desenvolver isso, sabe? Aí você tem o Hagadash lá, o mago comedor de cogumelo lá, chato pra cacete também. Arco longo do Hagadash. Meu, é um desperdício de. Ai, meu Deus do céu. É um desperdício de tempo absurdo, sabe? Não sei nem porque que a gente começou. Eu vou cortar essa parte, porque eu não sei nem porque que a gente começou a falar de Hobbit aqui. Uma coisa que eu queria falar do Senhor dos Anéis, eu quero jogar aqui na roda, é a trilha sonora, porque isso aí é uma coisa sublime do Senhor dos Anéis. É como a gente fala, né? A gente falou de atuações, a gente falou de fotografia, falou do cenário, das locações. E é aquele filme que a gente procura algo assim e realmente não consegue, com exceção do que o André apontou aí, que também é uma coisa também bem particular, né, que não, como ele se incomodou, eu não me incomodei, então acho que isso vai variar, mas que haja uma coisa assim que é consenso de ruim no filme, eu acho que não tem. E a trilha sonora desse filme é marcante demais, é aquela trilha sonora que você se emociona, ela consegue, se você estiver ouvindo a trilha sonora a parte, ela consegue te levar lá para dentro da Terra-média, ela consegue te remeter para aquela cena específica, você consegue detectar o momento que está acontecendo, né, com a parte da trilha sonora que está rolando. Então, eu acho isso muito, muito legal, eu costumo sempre enaltecer a trilha sonora, que na minha opinião é a alma do filme, né? Ela é uma das grandes responsáveis por estar aflorando na gente esses sentimentos mais diversos, assim. E essa trilha sonora do Howard Shore é incrível. Ela acho que deve estar entre as 10 mais belas assim da história do cinema. E olha que é difícil a gente falar de coisas relativamente contemporâneas, assim, né, atuais, que ficam marcadas como O Senhor dos Anéis ficou, em todos os aspectos. Então a trilha sonora que ganhou o Oscar também, né? Aliás, O Senhor dos Anéis ganhou foram 11 Oscars, 11. Né?
o último filme, né? E teve mais os outros lá. Se for colocar, acho que... Foi 17 no total. 17 Oscars. Então, pra você ver a grandiosidade desse filme. Então, eu gostaria, assim, de destacar também a trilha sonora, que pra mim, eu não sei se pra vocês, acredito que sim, né? Até Claro. mais do que pra mim, porque vocês são bem mais fãs do que eu. Que é uma coisa bem marcante, assim, também no filme. A trilha, eu já falei pra vocês. É um consenso. É um consenso do que é bom, né? Eu acho que não tem quem não goste. E a música, ela tem essa capacidade, né, de emocionar. E mesmo quando a gente tinha cinema mudo, que nós não vivemos isso, mas sabemos, né? Já havia música nos filmes, né? Porque era tocada simultaneamente, ele passava cenas e o cara botava a música lá no gramofone, sei lá, que equipamento que era. E a música, ela tem isso, né? Essa capacidade de nos remeter para aquele momento e nos dizer alguma coisa. Então, muitas vezes a gente se emociona numa cena de filme mais pela música do que pela cena em si. E aí, quando a gente ouve a música, a gente, mesmo não estando vendo o filme, mas aquilo nos remete para aquele momento, a gente sente aquilo de novo. Tem vários filmes que fazem isso, e realmente recentes são poucos, eu acho que não sei, não me lembro de outra trilha assim. Eu acho que dos Vingadores, para quem é fã, talvez marque. Eu não sou, então eu não posso opinar sobre isso, mas eu sei que quem é fã fala bastante da trilha sonora. Mas são poucos os filmes recentes que conseguiram deixar uma marca assim tão forte, né? Musicalmente falando, né? Com uma trilha tão majestosa, é Piratas do Caribe, é Senhor dos Anéis, é Harry Potter. São trilhas assim que te remete na hora, né? E tinha várias outras mais antigas, né? Star Wars teve momentos assim, Indiana Jones, ET, vários, né? Realmente, é muito emocionante. Tu ouve aquela música, já sente o filme, né? Não, é total. Não, a trilha é incrível, né? Tanto que eu já falei pra vocês, né? O tema da Sociedade do Anel é o toque do meu celular, né? Entendeu? A não ser quando minha mulher me liga, aí é a marcha imperial, né? Quando o meu celular tocava, porque hoje ele não toca mais, porque ele vive no silencioso, mas quando eu deixava ele tocar, era aquela música de abertura do Arquivo X. Era a minha... O toque do meu é Os Intocáveis, de Morricone. Aí sim, hein? Intocáveis. É para não tocar. Aí. Teve umas exibições do Senhor dos Anéis com orquestra, né? Eu não vi, mas deve ter sido muito bonito. Imagina, deve arrepiar todos os pelos do corpo. Deve ser surreal. Olha, impressionante. Tô até fã dos caras relançarem. Estão relançando tudo, relançaram Avatar, estão relançando tudo. Eu sou maior fã dos caras aproveitarem ano que vem aí, que completa 20 anos do lançamento do Retorno do Rei, e relançar a trilogia nos cinemas aí, melhorar a qualidade de áudio, de vídeo, todo, entendeu? Quer lançar a versão estendida no cinema, lança. Eu sou fã, eu vou assistir. Eu sou a favor de, quer lançar mais uma versão estendida, agora 5 horas, brincadeira. Vai ter que ter intervalo no filme. Vai ser um noitão. Ai, gente. E essa série do Senhor dos Anéis, gente? O que vocês estão esperando? O Ed, eu sei que não espera nada, que o Ed nunca espera nada de série nenhuma. Eu vou assistir, provavelmente. O louco, Ed, você não vai assistir. Não, velho, tem que assistir. Tô com uma expectativa. A HBO, às vezes, ela faz uma série muito boa. Às vezes, termina mal, mas... Gente, mas geralmente é uma série muito... Eu entendi a referência, Não, mas é muito pertinente a gente falar nesse podcast de Game of Thrones, porque é inspiradaço em O Senhor dos Anéis, entendeu? O Senhor dos Anéis precisou correr
Game of Thrones começar a andar. Entendeu? O próprio Martin, ele sempre deu entrevista, ele nunca negou essa inspiração, entendeu? E ele sempre deu muitas entrevistas falando que a ideia dele era ter esse mundo de fantasia, mas trazer aspectos mais reais para esse mesmo mundo, né? Ele tem uma citação que ele fala o que aconteceria com o reino de Gondor depois que o Aragorn se tornou rei, quando ele tivesse que lidar com problemas mundanos que todo rei, todo administrador tem que lidar. O que fazer, por exemplo, com os orcs que escaparam da destruição de Mordor? Você vai deixar eles vivos nas montanhas, nas cavernas, para depois se reorganizarem de novo? Ou você vai aniquilar os orcs? Vai matar mulheres orcs, crianças orcs, pequenos bebês orcs nos seus bercinhos de orcs? Entendeu? Então esse era o tipo de pegada que ele queria trazer para a obra dele. Eu sou a favor de exterminar os orcs, só por genocídio. Só por deixar registrado. Ele tinha o ponto de deixar inesperado, né? O que a gente espera dos personagens é sempre, por exemplo, uma batalha, a gente sabe que aquele personagem vai sobreviver, né? A gente fica aflito, mas como é o personagem principal, a gente fala, vai sobreviver. E no Game of Thrones era o contrário, ele era imprevisível, você não sabia tanto que você não podia se apegar aos personagens, nenhum personagem. Então, ele tinha muito isso. Então ele tinha muito isso. É o que difere também do Senhor dos Anéis, é isso, né? Que ele era imprevisível. Isso aí é como eu falei no início, é uma pequena coisa que me incomoda no Senhor dos Anéis, é isso aí. É só o Boromir que morre, né? Mas aí não conta porque é Xambin. Mas aí eu acho que é por isso que é uma história positiva também, né? Querendo ou não. Tem mortes, mas não nenhuma morte assim. Quer dizer, tem uma morte significativa, mas nada assim que te dê. Talvez ia ficar dramático demais, né? Mais do que já é uma história pesada, né? Mas pra mim não me incomoda, não. É só uma observação mesmo. É uma questão bem particular, assim como é do Exército dos Mortos, pra mim é uma questão bem particular do gosto de cada um. Mas a série, Candy, tá animada pra série? Olha, eu não tô animada porque eu acho que eu não vou ver essa série, eu tô que nem o Ed, né? Acho que eu não vou ver. Mas se eu tiver oportunidade de ver, eu acho que eu vou tentar, mas eu não espero muito, não, porque eu sou muito resistente com coisa que eles querem tirar demais, sabe? Tirar muita água de pedra. Geralmente estraga o negócio. Eu não sei, tem coisas que para mim já foi suficiente, né? O Senhor dos Anéis, o filme. Nós vamos ver, porque vai contar coisas diferentes, então pode ser que preste, né? Eu só vou saber vendo, né? Se é que eu vou ver. E você, Michelle, animada pra série? Pelo amor de Deus, você é minha última esperança. A última esperança é o Obi-Wan. Animada. A pressão. Animada é uma palavra muito forte, mas eu vou assistir, com certeza eu vou assistir. Sim. Gente, eu tenho mas animada, não sei. Eu tenho tantos sentimentos mistos pra essa série. Porque, assim, pra mim, mergulhar de volta na Terra-média, assim, pra mim é... Vocês perceberam ao longo desse podcast que eu gosto um pouquinho do Senhor dos Anéis, né? Só leu 8 vezes o livro, né? Só passou metade da mais duas. Eu gosto um pouquinho. Então, assim, voltar para esse universo da Terra-média, para mim é um prazer, assim, indescritível, entendeu? Ao mesmo tempo que do material que já foi divulgado, tem muita coisa que me deixa muito animado de ver, muita coisa que tá lá no Silmarillion, que tá nos apêndices dos livros do Senhor dos Anéis, entendeu? Que tá nos contos inacabados. Mas também tem muita coisa que os caras tomaram liberdades criativas que eu entendo que são necessárias por se tratar de uma adaptação, mas que se não forem bem discorridas, eu temo pela qualidade, assim, e até por uma certa perca de identidade da obra, que para mim é uma coisa muito importante numa adaptação, sabe? Eu aceito as liberdades criativas, a gente entende que são mídias diferentes,
aceito na boa, sabe? Mas eu acho que a identidade, a essência, não, isso você não pode mudar. Porque Game of Thrones eu nunca vi por causa do Senhor dos Anéis. Eu gostaria de relatar isso aqui. Porque eu sou fã de Senhor dos Anéis, as pessoas sempre falavam assim pra mim: ai, tu tem que ver Game of Thrones. Se tu gosta de Senhor dos Anéis, tu tem que ver Game of Thrones. Aí eu não vi. Eu disse, não vou ver. Não vou ver só porque as pessoas falam isso, porque eu sei que não tem nada a ver. Porque daí os comentários, eu vi que não tinha nada a ver com o Senhor dos Anéis, a história em si, a dinâmica não tem, né? Pode ter tido uma inspiração ali, mas é outra coisa. Até hoje a única coisa em comum que tem é que Xambin morre nos dois universos. E mais uns outros 300 universos por aí, né? E aí eu criei uma barreira com Game of Thrones. Eu não vou ver porque as pessoas ficam dizendo que é pra eu ver, que nem que série que faz muito sucesso, tipo La Casa de Papel. Eu não queria ver porque todo mundo tava vendo essa série. Se todo mundo tá vendo e tá gostando, deve ser uma porcaria. Aí eu não queria ver. Deixa eu te falar. André, depois você vai cortar, né? Pra não ficar igual o outro podcast. Não, lógico que não. Sabe que não vai fazer parte da história. Tem de cortar isso aí. Eu não corto nada. Nem o da Timbalada eu vou cortar. Pelo contrário, eu vou colocar a música lá. Bebeu água, não! Tá com sede? Olha, água mineral, água mineral, água mineral, água mineral do